Olá, meus amores do sexto ano, dando continuidade ao conteúdo do segundo bimestre. A aula de hoje será sobre cor, sentimentos e emoções. Dentre os elementos plásticos, que pertencem às artes plásticas, a cor é a que causa maior impacto visual, afetando diretamente nossos sentidos e emoções. Quando a gente vê um objeto colorido, automaticamente aquilo chama a nossa atenção por primeiro. E depois que a gente começa a observar as demais coisas que tem ao redor, Vimos que na aula passada, em física, a sensação da cor é vista como uma impressão que os raios luminosos, que é a luz, produzem em nossos olhos. Aí eu coloquei uma imagenzinha aqui para a gente ter um exemplo, A luz, é um estímulo que passa pela nossa vista e ela chega lá no nosso cérebro. Então, ela produz uma sensação que é a cor. E essa sensação de cor, ela foi descoberta através de uma experiência, com a luz solar que o Newton fez e as cores-luz que, desde então, as cores-luz que foram descobertas naquela época, elas são utilizadas hoje em dia para os equipamentos tecnológicos, como televisão, computador, celular. Então, são essas cores que a gente consegue ver, que a gente conhece como pixels, os pixels, Aí a gente vai vendo que a gente consegue ter uma nitidez de imagem, Então, ele começa a ser envolvido nesse por esse meio. Então, sem luz, não há cor, né? Aí foi Aí depois foram estudando e foram percebendo que as cores transmitem informações e símbolos. E são uma das mais fortes experiências visuais que temos em comum, Todo mundo consegue ter essa percepção de cores, Até que passou a ser também estudada. Nós estudamos as cores, como eu estou fazendo aqui, Ensinando vocês sobre as cores. A cor ela oferece um vocábulo enorme e de grande utilidade para a alfabetização visual. Como assim? Um vocabulário e uma alfabetização visual. É que a cor, pelo fato de ela passar uma informação, ela transmite símbolos, Por exemplo, um semáforo. O semáforo ele tem 3 cores. Cada cor ela tem uma informação. Então, o vermelho é o pare, perigo, Se for para o pedestre, o pedestre vai saber que aquele momento ali é o momento que ele vai parar, porque vai passar carro. Aí tem o amarelo, Você você vai atravessar a rua e você vê que está no verde, mas você começa a correr para conseguir atravessar e aparece o sinal amarelo. Então, opa, atenção, calma, fique quieta aí, não atravesse. Olha, o sinal ele vai mudar, vai virar vermelho. Então, atenção, Ele passou a informação de que para você ficar atento porque o sinal vai mudar. E o verde é que você fala assim, ok, liberado, pode atravessar a rua. Você está, quando os carros param. Então, nesse momento que o carro para, dá vermelho para o carro e verde para o pedestre. Então, o pedestre recebeu a informação de que ele pode passar. Entendeu? Por isso, quando fala as coisas, elas passam informações. E quando nós vamos falar de símbolos, o símbolo são são essas imagens, Que é essa alfabetização visual é através das imagens. Então, existe a imagem de semáforo que tem 3 informações. Então, ao observar aquilo, eu já sei
que cada cor ali estabelecida, ela oferece uma informação. De acordo com as pesquisas, né, com os estudos, foram percebendo que os indivíduos, a cultura e a sociedade, elas se manifestam por determinadas cores, né? E essas manifestações já estão muito presentes nos costumes sociais e também através do clima, né? O clima também ele influencia para determinadas cores. Se vocês forem ver alguns desenhos, quando ele quer falar que dá frio, ele põe um azul, né? É neve, um azul. Então, eles dão essa tonalidade de azul para demonstrar que tá frio. E quando ele quer mostrar que tá um verão, ele põe um solzão, assim, um amarelo bem forte, para mostrar que é, que é calor, que é alegria, né? E as pessoas têm essa referência de que frio, ele é triste, né? Então, põe um azul. Enfim, tem essas referências. E algumas culturas ela também utiliza as cores para os rituais religiosos e também para trabalhar um estado emocional, né? Quando nós falamos de rituais, ele pode tanto ser, por exemplo, aqui eu coloquei duas imagens sobre o velório, né? O ritual de passagem, né, da morte. Para o Ocidente, a cor que representa a morte, né, dentro desse ritual, é o preto, né? E para o Oriente, ali, Índia, Japão, China, eles têm também o costume social de usar um branco, porque eles acreditam que o branco é a paz alcançada pelo morto, né? Pelo, pelo indivíduo que faleceu, né? Então, e também os rituais religiosos, por exemplo, na Igreja Católica. Quem já foi para a Igreja Católica, é, o padre ele utiliza a batina de acordo com um segmento religioso. Por exemplo, durante a quaresma, a cor que você vai encontrar dentro da igreja é o roxo, né? Que representa a morte, que é quando Jesus Cristo morre, né? Então, tem esses conceitos e essas ideias, né? E quando diz conceito e ideia, é quando a cor ela vai te informar dentro de uma cultura com a qual aquela sociedade vive, né? Aí também tem aqui, olha, a cultura do vestido de noiva, que também trabalha muito. Aqui no Ocidente, ainda há uma predominância do branco, né? E para o Oriente, ali na Índia, ele já não tem o branco. O casamento é festa, então a noiva tem que estar com roupas coloridas, com detalhes dourados, muitos cordões, então elas se pintam a mão. Então tem um outro ritual ali dentro, né? Dentro daquela cultura. Então, cores, ideias e conceitos, né? Ela passa pelo indivíduo, a cor ela passa pelo indivíduo, está presente no indivíduo, na cultura e na sociedade, tá? A gente vai dar continuidade quando a gente fala de cor dentro de uma cultura, né? Eu vou pegar o exemplo da arte plumária, que é uma cultura nossa. A arte plumária é aquela arte que cria objetos, né? Mantos, máscaras, cocares, acessórios com
penas de aves, né? Então, essa confecção utiliza a exuberância das cores das penas. Eles não põem de qualquer jeito, eles põem de forma harmoniosa. Então, eles sabem diferenciar as cores, eles fazem degradê de cores, então tem todo um trabalho ali. Né? Repara aqui no cocado do meninozinho, olha, detalhes vermelhos na borda, e repare que é todo, olha, não é um maior do que o outro, não, é tudo organizado, olha, tudo alinhado, né? E também nós temos a pintura corporal. A pintura corporal, ela é criativa e ela é comunicativa, ela tem uma comunicação, ela repassa uma informação perante aqueles indivíduos, perante aquela sociedade indígena, né? É por meio da cor que os indígenas expressam um momento específico, como guerra, paz, colheita, casamento, feitiço, cura e proteção, e entre outras coisas, né? Então, a cor que é para trabalhar, é a cor que tem uma cor específica para quando o índio é guerreiro e vai para a guerra, aí ele faz um desenho específico utilizando determinada cor. É um casamento, tem um outro desenho. Então, eles vão informando, é a pele social deles, né? A pele social deles é a pintura corporal, é a informação que ele está repassando para a comunidade. Aí a gente chega numa coisa muito legal, lembra que eu falei lá que a cor, ideia, esse conceito, né, trabalha o estado emocional, né? Então as cores, elas estão embutidas de certos significados que acompanham o ser humano desde os tempos mais remotos, lá dos homens da caverna, quando eles começaram a descobrir a cor através dos pigmentos que eles produziam e eles pintavam na parede, né, para passar a informação deles. E desde essa época, a cor começou a ter uma relação, né? Ela passou a acompanhar o ser humano. Tanto que a cor hoje, ela pode o quê? Ela pode provocar reações, ela influi, né? No gostar ou não gostar de algo, é amedrontar, alegrar ou entristecer, né? Quem já assistiu esse desenho, que em particular eu gosto muito, né? Que é divertidamente, né? Que é a história das emoções de uma menina que ela as emoções dela é por cores, né? A alegria é amarelo, a tristeza é azul, o medo é o roxo, a raiva dela é o vermelho e o jeito meio nojentinha que é o verde, né? Então, esses elementos, eles exercem um efeito sobre o ser humano. Acredite, eles fazem. Tanto que tem estudos, que é a psicologia da cor, que fala sobre a cor que influencia no comportamento do ser humano. E aí esses são estudos mais elaborados. Então a gente vai ver que elementos são esses que exercem diferentes efeitos. Lembra que eu falei aqui, olha, do semáforo? Pois é. Então o semáforo, ele tem o quê? As cores que predominam, né? Então, eu vou apresentar aqui alguns significados que estão ligados historicamente, né, às cores. Então, o vermelho, ele é o perigo, pare, né? Ele também está relacionado ao sentimento de raiva e, ao mesmo tempo, o sentimento da paixão, né, do amor, da loucura. E repare que como o falei falar que é perigo, a maioria das placas de informações sobre perigo é em vermelho. Então, se você está em perigo, tem um extintor de incêndio, você pode utilizar, está em vermelho.
Preste atenção nesses pequenos detalhes quando vocês começarem a andar no shopping, no museu, ou no prédio de alguém, ou por aqui por perto. Repare se tem. Se tiver uma plaquinha de vermelho, é porque ali é perigo, tá? O amarelo, como eu falei, pare, atenção, né? Atenção, cuidado. É por isso que tem aqui, olha, quando a gente está no shopping andando, aí estão limpando lá, né? Estão limpando, lavando, alguma coisa que sujou, alguém que derrubou, algum lanche, alguma coisa assim, né? Estão limpando. Aí eles põem o quê? Uma plaquinha amarela para falar, olha, atenção, piso escorregadio, né? Então já está informando que ali, olha, para ele ter cuidado, senão ele pode escorregar, ele pode se machucar, pode cair, né? O amarelo também é associado o quê? A alegria, né? A luz do sol, coisas felizes. Então, é o amarelo. O verde está ligado à natureza, né? A ciência, a medicina. Então, o símbolo da medicina é verde. A medicina ele é da cor verde, assim. Então, repare também nas escadas em escadas de acesso, né? Que você tem acesso, tem uma plaquinha verde lá. Você pode descer, você pode subir, né? Que são essas plaquinhas, por aqui, por ali. Então, significa que você pode ir por esse caminho, você está com permissão, é liberado. Então, repare que essas plaquinhas. Nós temos também aqui as cores, ó. O roxo. O roxo, ele é o medo, né? O medo, o mistério, a fantasia, né? E também está relacionado com a igreja, né? Que é quando o roxo representa a morte de Jesus Cristo, né? O azul, eu adoro ela no desenho. Para mim ela é o personagem mais fofo, assim. É a tristeza, né? O azul está muito relacionado a a tristeza, ao frio. Olha o símbolozinho aqui do frio. Ao mar, o mar já é a tranquilidade, né? A serenidade. Então, ligado ao céu. As coisas que são calmas é o azul. Tá? Eu amo azul e roxo e amarelo. São as minhas três cores preferidas. E temos o preto, né? O preto já é a morte, o luto, né? Pessimismo, a tristeza. E também o preto é a elegância, né? As pessoas falam assim, veste o preto, que o preto combina com todo, você vai lá sempre elegante. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Mas tem. E o branco ele é a paz, é a inocência, é o afeto. Ele também está ligado à igreja, né? Aquele momento de paz, de união. Então, branco está relacionado a isso. Tá bom? Vamos para cá. Para finalizar, vamos revisar. Como foi dito, a escolha tem forte influência sobre as pessoas. Anima, relaxa, provoca emoções boas e más. A cultura de uma cidade também influi na escolha das cores, né? A preferência por esta ou por aquela cor também está relacionado a uma época, né? Por exemplo, o vermelho antigamente era símbolo de riqueza, porque a tintura dessa cor para tecidos era caríssima. Em matéria de cor, porém, não se pode pintar tudo em um único tom. Ou pode? Essa é uma perguntinha que a gente vai descobrir ao longo dos nossos estudos, tá? Os mais recentes estudos mostram que tudo depende do estado emocional e da personalidade de cada um, e principalmente dos valores a que se adere, né? Então, o que eu falei sobre cor aqui, ele varia muito do indivíduo para o indivíduo, né? Não é uma verdade absoluta. E o que aquela cor ela representa dentro da cultura da pessoa, né? Então, isso vai variando muito, como eu coloquei, né? Na, na Índia,
O luto, eles utilizam o branco, o preto, para cá para o ocidente, né? Então, vai variando muito de como eles enxergam a cor e qual é o conceito que eles dão para ela. Nossa atividade é muito simples e muito divertida. Atividade no caderno de desenho, tá? Pesquise em revistas, jornais, folhetos, livros velhos, imagens que possuem significados ou transmitem sensações através das cores. Nós vimos o que as cores representam, o que elas transmitem, quais são as informações, né? Os símbolos delas, onde elas estão associadas aos símbolos, né? Não esqueça de descrever abaixo ou ao lado da imagem esses significados e sensações. Por exemplo, eu não falei de semáforo. O semáforo, ele é uma imagem que possui o quê? Um significado, né? Ele tem um significado. Então, é isso que vocês vão pesquisar. Vocês vão pesquisar imagens que têm algum significado. Você vai observar e vai ver, acho que tem significado disso. E você vai escrever lá no lado qual o significado que essa imagem lhe ofereceu, tá? Lembrando que, olha, essa atividade aqui, ó, tá? É para ser enviada, tá? Para mim, no meu WhatsApp, tá? Você pode... tia, eu tenho uma impressora, eu posso escanear e enviar? Eu vou escanear e mandar em PDF. Pode. Tia, eu posso tirar uma foto do meu trabalho, do meu caderno de desenho e enviar para a senhora? Pode, tá bom? Como o mais fácil que seja para vocês, tá bom? Então, beijos. Estou esperando a atividade para eu corrigir, tá? Então, até a próxima aula.